Olá, sou Bruno Barbosa Borges, mestre em Direitos Humanos, doutor em Direito Constitucional e estou aqui hoje para falar sobre a disciplina de Direitos Humanos. É uma das disciplinas que mais tem aí caído, em vários concursos, pelo foco, pela necessidade dela. E hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre os principais pontos de abertura da nossa Constituição de 88 aos direitos humanos. Para fazer essa introdução, acho que é muito relevante a gente analisar a evolução histórica dos direitos humanos dentro dos principais documentos normativos internacionais. Portanto, para iniciar aqui essa evolução dos direitos humanos, e como Norberto Bobbio sempre ensina, nos ensinou, os direitos não nascem nem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Então, é um processo gradual de conhecimento, de aperfeiçoamento desses direitos ao longo da nossa trajetória enquanto humanidade em evolução. Nesse ponto, é importante a gente mencionar, num primeiro aspecto, em termos formais, oficialmente falando, nós tivemos a Magna Carta inglesa de 1215 como o primeiro documento que externou os direitos fundamentais, os direitos humanos. Após esse contexto, outros documentos foram surgindo gradualmente, aperfeiçoando os direitos humanos, inserindo novos direitos, ou aclarando conceitos, como nós podemos mencionar também em 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Na sequência, nós também tivemos em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, que também, de forma clara, universalizou os direitos humanos numa perspectiva de que esses direitos não eram somente do povo francês, mas de todos os seres humanos, o que representa um marco muito importante na universalização dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos são para todos os seres humanos. Outro ponto que eu destaco aqui é que depois da Segunda Guerra Mundial, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, nós tivemos uma sensibilidade com relação à dignidade da pessoa humana enquanto princípio estruturante, fundamental de todos os ordenamentos jurídicos. E aí esse ponto é que em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Declaração Americana de Direitos Humanos, antecessora em 6 meses da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, no ano de 1948, nós temos 2 grandes documentos que vão nortear os direitos humanos na esfera regional e na esfera universal. Porque aqui nós temos a Declaração Americana, que faz parte do arcabouço jurídico do sistema interamericano, sistema regional de proteção aos direitos, e aqui o sistema universal, o sistema ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda em evolução e diretamente impactando o nosso ordenamento jurídico brasileiro, pela localização no Brasil, nós temos em 1969 a Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa Convenção Americana, ela continua a estruturação do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos como parte do arcabouço jurídico somado à Declaração Americana. Então, nós temos a Declaração Americana, em 1948, como um documento, parte do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, esse sistema regional, na qual o Brasil faz parte, e posteriormente, em 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, por ter sido assinado nesta localidade. Então, aqui nós podemos perceber que essa evolução é uma evolução constante. Nós temos inúmeros outros tratados internacionais de direitos humanos que vão sendo aperfeiçoados ou aperfeiçoando os direitos humanos na esfera internacional e sendo absorvidos pelos ordenamentos jurídicos nacionais. Porque é muito importante essa absorção constante de direitos humanos para que a gente tenha os nossos direitos efetivamente protegidos. E que esses direitos, de alguma forma, componham essa nova arquitetura constitucional. Nesse ponto, a gente não pode deixar de falar, como mencionei, dos impactos da Segunda Guerra Mundial na evolução dos direitos humanos. É claro que os momentos mais trágicos da história da humanidade, eles nos levaram a grandes reflexões existenciais e principalmente a característica de quem somos enquanto seres humanos e quais aquilo que nós precisamos proteger, independente das nossas crenças, nossas religiões, das nossas nacionalidades, mas o que nos faz humanos enquanto percepção jurídica é a dignidade humana,
é o princípio que nos une. E eu até tenho uma reflexão sobre isso, e a gente vai analisar a dignidade humana mais para frente, mas o que é mais importante aqui é que após a Segunda Guerra Mundial, essa reflexão surge muito forte, e os documentos internacionais, como nós vimos, a Declaração Americana e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se consolidam como documentos relevantes, norteadores de toda a proteção aos direitos humanos. É claro que esses documentos, eles precisam constantemente serem lembrados, revisitados, fortalecidos, para que não se tornem simplesmente um documento sem efetividade. Então é um processo também de luta, um processo de insistência, de resistência. E aqui eu destaco que graças a essa percepção de um conceito de dignidade humana, é que nós tivemos um avanço também de interpretações muito mais dinâmicas das jurisdições domésticas relacionadas aos direitos humanos. Então nós percebemos um impulsionamento dos próprios sistemas nacionais de proteção aos direitos humanos na proteção a esses direitos, na garantia, na forma de compreensão da importância e efetividade desses direitos. E aí várias cortes nacionais iniciaram esse processo, sempre fazendo menção a esses documentos internacionais como pilares de sustentação do sistema universal e dos sistemas regionais de proteção. Outro ponto importante é que nós falamos aí do princípio da dignidade humana, e um dos princípios aí norteadores, estruturantes, né, da proteção aos direitos humanos, mas, consequentemente, quando a gente analisa a importância da absorção e compreensão desses princípios dentro dos parâmetros constitucionais, nós temos a proteção muito mais clara a um arcabouço de direitos, né? Então, nós podemos mencionar que graças a esse alcance universal de determinados princípios, como o princípio da dignidade humana, nós tivemos uma visão muito mais alargada do direito à vida, das liberdades coletivas e individuais, da paz, da justiça. Todos os direitos humanos, de alguma forma, evoluíram por essa clareza e esse potencial dos princípios. Os princípios são estruturantes e nós não podemos esquecer da importância deles também como norte interpretativo. Qualquer dúvida que nós tivermos no texto constitucional, os princípios vão ser sempre os primeiros a serem avaliados, consultados, para que a gente possa extrair desses princípios as nossas dúvidas, né, os nossos questionamentos, e que eles permaneçam sempre em evolução também, alicerçando, estruturando os sistemas de proteção aos direitos humanos. E aí, é claro que quando a gente tem essa percepção dos princípios estruturantes, né, principalmente aí da clareza maior da dignidade humana, nós estabelecemos conexões. E as conexões entre todos os sistemas, e o sistema nacional, o sistema regional e o sistema universal, se conversam, se entrelaçam, se retroalimentam, sempre buscando a norma ou a interpretação mais favorável ao ser humano. E esse é um ponto importante, porque todas as violações aos direitos humanos que ocorrem em qualquer parte do mundo são violações aos direitos humanos. Precisam ser combatidas, precisam ser impedidas para que a gente tenha a efetiva proteção dos nossos direitos. Então, qualquer violação a qualquer direito humano em qualquer parte do globo, ela é relevante, porque estão ocorrendo violações diretas a tudo que nós construímos enquanto humanidade na defesa dos nossos direitos. A realidade jurídica que nós vivemos hoje, dentro dessa complexidade, né, como nós podemos mencionar, essa complexidade de ordenamentos jurídicos, o nacional, o regional, o internacional, né, o sistema universal ONU, esses diálogos precisam ser constantes. E aí a reflexão é que hoje, nos tempos que nós vivemos, os ordenamentos jurídicos eles são plurais. Nós temos múltiplos níveis de proteção. E desses múltiplos níveis de proteção, seja nacional, seja regional, seja universal, eles precisam conversar, eles precisam dialogar para que a gente sempre tenha a busca da norma mais favorável ao ser humano, a busca da interpretação mais favorável ao ser humano. Então, se vocês observarem, se você observar com relação aos julgamentos que nós temos dos tribunais constitucionais, há um avanço crescente nas pautas de defesa dos direitos humanos.
uma clareza maior na definição, uma expansão de proteção. E a gente poderia falar sobre vários direitos, mas, por exemplo, o direito à autodeterminação, o direito de ser, o direito existencial de ser, reconhecendo as diversidades de cada ser humano, as suas escolhas, respeitando a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se colocar no mundo, são pautas muito relevantes e que a gente tem acompanhado em evolução nas interpretações, mas uma necessidade máxima de proteção efetiva em todas essas realidades. Outro ponto é que quando a gente analisa a nossa Constituição brasileira de 1988, ela é fruto de todo um constitucionalismo brasileiro, ou seja, várias constituições antecederam a nossa Constituição de 88, na busca por ampliação, com avanços e retrocessos, mas a Constituição de 88, ela se figura como uma grande Constituição, como uma Constituição cidadã, que protege os direitos, que assegura os direitos fundamentais e ainda garante que esses direitos não estão somente expressos no texto constitucional, eles estão também decorrentes dos princípios e tratados por ela adotados. Então, uma grande cláusula de abertura que possibilita essa expansão. Mas eu menciono aqui para vocês a importância da Constituição de 88 nessa abertura aos direitos humanos. E ela promove essa abertura em diversas cláusulas de abertura, digamos assim, onde é possível extrair o potencial de força dos direitos humanos no nosso texto constitucional de 1988. Para interpretar os direitos humanos, muitas vezes a gente tem a dificuldade de compreensão, mas nós estamos falando de direitos fundamentais ou estamos falando de direitos humanos? Numa análise mais conceitual, muitos defendem que os direitos fundamentais são aqueles consagrados no ordenamento jurídico interno e que os direitos humanos têm a sua matriz sempre internacional. Mas é preciso fazer uma interpretação sociológica, avaliando todos os direitos e até com uma necessidade de afirmação dos direitos humanos, compreender que os direitos fundamentais são direitos humanos consagrados na nossa Constituição, consagrados no nosso ordenamento jurídico interno. Então, quando a gente fala de um Tratado Internacional de Direitos Humanos e a possibilidade de absorção dele pelo ordenamento jurídico interno, todos são direitos humanos, que transitam num diálogo, numa tentativa de serem efetivados em todos os sistemas de proteção, seja nacional, seja regional, seja universal, porque nós temos que priorizar que o núcleo de proteção são sempre nós, seres humanos. Esse é o ponto importante e por isso a interpretação deve ser avaliada nessas conexões que nós estabelecemos. Então, seja nas normas nacionais, nos tratados internacionais, todas elas precisam dialogar na proteção dos direitos humanos. Então, quando a gente fala de direitos humanos e direitos fundamentais, é muito importante que a gente tenha essa noção de que estamos falando de direitos humanos consagrados no texto constitucional ou direitos humanos ainda em esfera internacional, aguardando esse processo de absorção. E aqui eu trouxe os principais pontos da nossa Constituição de 88 que chamam a atenção pela clareza e pelo potencial transformador e protetor que esses dispositivos constitucionais garantem aos direitos humanos. Então, se a gente fizer aqui um panorama do texto constitucional, analisando a Constituição como um todo, nós vamos ter o princípio da dignidade humana como estruturante do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais como outro ponto de extrema relevância que nós não podemos esquecer, o compromisso do Estado brasileiro com o progresso da humanidade, olha a força deste dispositivo, a Comunidade Latino-Americana de Nações, a cláusula aberta de ampliação dos direitos humanos, o dispositivo de formalização dos tratados internacionais de direitos humanos, a garantia de proteção a esses direitos e a cláusula pétrea. Eu vou passar por cada um desses, avaliando com aspectos mais relevantes de cada um deles, mas eu gostaria que avaliassem aqui o potencial transformador de todos esses dispositivos. Ou seja, o nosso texto constitucional, ele precisa ser respeitado e ele precisa ser efetivado a partir de todos esses dispositivos, porque estamos falando aqui da proteção que a nossa Constituição garante aos direitos humanos, ou a importância estruturante dos direitos humanos na nossa Constituição.
Fazendo então essa introdução, né, a esses dispositivos constitucionais, nós não poderíamos deixar de falar inicialmente sobre a dignidade humana. Observando aqui o texto constitucional, logo no artigo 1º, né, no inciso 3, já menciona: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Olha a importância estruturante da dignidade humana no nosso ordenamento jurídico nacional. A dignidade aqui, ela é um consenso ético, é uma percepção que foi consolidada pós Segunda Guerra Mundial como algo necessário e imprescindível de proteção, de respeito e também impulsionador dos nossos direitos. Então, quando eu menciono o que é uma vida digna, quantos direitos não precisam ser resguardados, quantos avanços nós ainda não temos que conquistar para que a gente tenha cada vez mais o respeito à dignidade humana. E nesse ponto, trouxe até algumas colocações, algumas expressões do ministro Barroso. Ele até coloca, no plano abstrato, poucas ideias se equiparam a ela, a dignidade humana, na capacidade de encantar o espírito e ganhar adesão unânime. Nós estamos falando de um princípio essencial, de um princípio estruturante. E aí eu tenho até uma frase que eu guardo comigo, né, escrevi, que eu acho que é muito relevante na visão da dignidade humana, é que a dignidade humana, ela nos faz únicos na nossa essência, na nossa individualidade, na nossa peculiaridade, mas ela ao mesmo tempo nos faz um só, porque a dignidade humana permeia a nossa essência enquanto humanidade, e esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Então a dignidade humana, ao mesmo tempo que nos faz únicos, ela também nos faz um só. E esse ponto de avaliação da dignidade humana e do potencial que nós precisamos extrair dela na interpretação das normas e na consolidação e resolução de casos concretos é extremamente relevante. Então aqui nós temos o primeiro ponto, digamos, de abertura e de consagração dos direitos humanos na nossa Constituição. Outro ponto aqui, trouxe até essa frase do Peter Haberle, para dar essa dimensão da necessidade que nós temos constante de evoluir e como que a evolução é um processo e como que as constituições precisam acompanhar e ser interpretadas como constituições vivas, como instrumentos jurídicos vivos em constante aperfeiçoamento. Ele fala: a dignidade humana é aqui norma e tarefa, pretensão e realidade, fundamento de validade de uma Constituição viva e sempre um novo resultado de cada Constituição vivida. Em última instância, cada ser humano e a humanidade nela contida decide ele próprio sobre o futuro da dignidade humana. E é justamente esse ponto que eu chamo a atenção. A dignidade humana, ao mesmo tempo que nos coloca as reflexões daquilo que temos hoje de necessidade de aperfeiçoamento, diante das inúmeras violações aos direitos humanos, ela também nos coloca uma busca, um horizonte a ser alcançado em termos protetivos e de potencial da dignidade humana. Então nós temos isso como um avanço, uma busca de constituições vivas, que tem digamos que nessa essência, nessa estruturação viva, a dignidade humana como núcleo. O outro dispositivo, está lá no artigo 4º da nossa Constituição, no inciso 2, é a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Pode parecer um dispositivo talvez muito associado a uma questão unicamente diplomática, mas quando a gente avalia com profundidade o potencial desse dispositivo, a gente pode ressaltar que a nossa Constituição de 88 foi a primeira a consagrar a prevalência dos direitos humanos como um princípio do Estado brasileiro nas relações internacionais. Isso é muito importante, ou seja, de todas as nossas constituições, a Constituição de 88, a nossa Constituição vigente, é aquela que consagra a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais como um princípio de Estado. E consagrando como um princípio de Estado, isso tem consequências fortes na postura do Estado.
o Estado ele precisa se perceber como sendo utilizado dentro de uma visão de respeito máximo aos direitos humanos em todas as suas relações. Ele tem que avaliar a prevalência dos direitos humanos como um universo de princípios que ele precisa ter como guia no cenário internacional. Todos os princípios e valores relacionados aos direitos humanos precisam prevalecer. E isso é tão complexo e é tão impactante que nós estamos falando de uma nova soberania, de uma soberania nacional, uma soberania de Estado associada à ideia de cooperação, de decisões coletivas, de reflexão sobre o coletivo, sobre o todo, sobre o impacto e a importância dos direitos humanos em todas as relações que estabelecemos. E aí a professora Flávia Piovesan também nos ensina que este princípio, sendo consagrado como uma diretriz nas relações internacionais, ele implica um compromisso de adotar uma posição política contrária aos estados em que os direitos humanos sejam gravemente violados. E esse é um ponto importante, porque se um Estado consagra no seu texto constitucional a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, ele tem que também se manter atento às relações que estabelece com estados violadores a direitos humanos. E esse é um ponto ainda que precisamos aperfeiçoar e aprofundar muito na forma de postura dos estados, na forma como esses estados entendem a prevalência dos direitos humanos. Existe uma necessidade muito grande de proteção e de potencialização desse princípio na realidade concreta de todos os estados. O outro, também um princípio, também um dispositivo muito forte, é o compromisso com o progresso da humanidade. Percebam que a Constituição brasileira coloca como responsabilidade desse Estado a construção da humanidade, a cooperação entre todos os povos para o progresso da humanidade. Olha como isso tem força. Olha como nós passamos a analisar não somente a realidade nacional, mas muito mais a realidade do contexto humanidade. E a humanidade avaliando todos os seres humanos, independente de qualquer crença, raça, credo, cor, religião. É isso que o texto constitucional deixa claro. E esse princípio aí de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ele sinaliza muito a conexão com a própria Carta das Nações Unidas, né, no sentido de orientação das constituições a respeitarem os direitos humanos, a perceberem a necessidade de todos os estados fazerem a sua parte para a construção do todo humanidade. E aqui José Afonso da Silva explica, e esse ponto também eu acho que é uma grande reflexão, é que a Carta das Nações Unidas, ela define cooperação entre estados como operar com um ou com o outro, o que pressupõe a harmonia e solidariedade na busca de um objetivo que requer um esforço conjunto, tendo como objeto, conforme o dispositivo constitucional, o progresso da humanidade. Este é a responsabilidade de todos os estados para a efetiva proteção dos seres humanos, dos direitos humanos e a consolidação da proteção à dignidade humana e a proteção à humanidade, por consequência. Então, olha como este dispositivo ele é relevante e ele é forte para a avaliação dos direitos humanos no contexto de abertura da nossa Constituição. O outro ponto seria a Comunidade Latino-Americana de Nações. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão, porque o texto constitucional ele traz no artigo 4º, parágrafo único, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Existe uma integração regional estabelecida no texto constitucional. E essa integração regional, ela é uma integração que envolve aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, para que ela se concretize.
Então é muito importante a gente avaliar a necessidade de implementação dela como uma norma consagrada e a percepção hoje que nós temos, como a gente mencionou no início, dos sistemas regionais de proteção, nós temos essa norma como impulsionadora do próprio sistema interamericano de direitos humanos, no qual os países latino-americanos são parte. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos tem, em sua maioria, os países latino-americanos, principalmente os que ratificaram a Convenção Americana, são países latino-americanos, e a própria evolução, o próprio aperfeiçoamento do próprio sistema interamericano está relacionada à evolução dessa integração latino-americana de nações. Então, esses patamares de integração, eles são fortalecedores do sistema interamericano. A nossa Constituição brasileira, é importante a gente ressaltar, que é uma das constituições mais protetivas aos direitos humanos, que percebeu a abertura a esses direitos e consagra em diferentes dispositivos essa proteção. Então, o Estado brasileiro, nesse aspecto, ele assume formalmente, no próprio texto constitucional, que este compromisso e que ele vai promover todos os esforços para que ele alcance patamares de integração cada vez maiores na região. Além disso, da comunidade latino-americana de nações, do impacto que ela tem sobre o sistema interamericano, o outro ponto que a gente destaca aqui é a cláusula aberta de ampliação dos direitos humanos. E essa a gente tem que fazer várias ressalvas e entender o potencial dessa cláusula e a importância dela no nosso texto constitucional. Se a gente avaliar as constituições latino-americanas, elas ao longo, principalmente das ondas democratizadoras que surgiram no contexto latino-americano, elas foram consagrando essas mesmas cláusulas, que também conhecidas como a não exaustividade dos direitos humanos. Ou seja, os direitos que estão consagrados no texto constitucional são exemplos dos muitos direitos humanos que podem ser respeitados e consagrados a partir de tratados internacionais e princípios por esses estados adotados, por essas constituições adotadas. Então, esse é um ponto muito importante desse dispositivo, porque existe uma discussão na doutrina brasileira sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. E a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos também traz essa reflexão. Será que o dispositivo no artigo 5º, parágrafo 2º, não coloca os direitos humanos com status constitucional? Esse é um questionamento. Porque se a gente observar, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Se a gente analisar, o texto constitucional cria essa abertura, ampliando o rol de direitos humanos da nossa Constituição. E quando se faz essa ampliação, nós temos a formação de um bloco de constitucionalidade. Isso também é extremamente relevante. Não é só a Constituição, é a Constituição mais os tratados internacionais de direitos humanos. E aí eu tenho um bloco de constitucionalidade sendo respeitado. Então eu vou extrair os direitos humanos tanto do texto constitucional como dos tratados internacionais que o Brasil. Nesse aspecto, sobre essa cláusula de abertura, nós também temos que observar que eu não posso interpretar a Constituição como um todo, com partes de um todo, mas sim como partes integradas desse todo. E essa interpretação sistemática é o que vai garantir a máxima proteção aos direitos humanos na efetividade, nos casos concretos, nas decisões judiciais, na busca por direitos, por reconhecimento. Quando a gente analisa aqui, quando a gente conecta o parágrafo 2º com o parágrafo 1º, que fala que os direitos direitos fundamentais têm aplicação imediata, eu vou perceber que existe uma hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos,
Quando a gente conecta, como a gente já viu, a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, a dignidade humana e a aplicabilidade imediata desses direitos, conectados ao parágrafo 2º, nós podemos extrair aí a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos. Mas vocês podem refletir, podem questionar, mas é isso que é a nossa realidade? Existe uma longa discussão doutrinária sobre a hierarquia dos tratados internacionais, e esse é um ponto que merece muita atenção, principalmente porque nós tivemos a alteração através da Emenda Constitucional 45, que foi a introdução do parágrafo 3º, que falava que os tratados internacionais que forem aprovados nas duas casas de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados nas duas casas, 2 turnos por 3/5, terão status de emenda constitucional. A criação e a inserção desse parágrafo 3º, na época, foi muito criticada, até pelo saudoso Cansado Trindade, que deixou claro que o texto constitucional brasileiro não necessitava de uma cláusula específica para absorção de tratados internacionais, porque o próprio parágrafo 2º já era garantidor dessa constitucionalização. Então, os tratados internacionais de direitos humanos já tinham hierarquia constitucional, ou já tem, pelo próprio parágrafo 2º. A gente vai analisar daqui a pouco o parágrafo 3º, e aí os impactos, as implicações dessas interpretações, mas o ponto importante aqui é que o potencial que a gente pode extrair dessa cláusula de abertura aos direitos humanos, ou de ampliação dos direitos humanos no texto constitucional brasileiro, que é a força do artigo 5º, parágrafo 2º. Quando a gente avalia essa força, e aí eu quero destacar novamente aqui, o bloco de constitucionalidade. Se o texto constitucional tem os direitos humanos espalhados por toda a Constituição, e nós sabemos que grande parte desses direitos estão elencados no artigo 5º, eles também estão conectados a tratados internacionais ou também expressos em tratados internacionais de direitos humanos. E quando eu associo a isso, eu tenho essa formação do bloco de constitucionalidade. Então, quando eu vou analisar os atos legislativos, as normas, elas não podem ser violadoras ao bloco de constitucionalidade. Então, nós não estamos falando mais de um controle de constitucionalidade somente do texto constitucional, mas do texto constitucional somado aos tratados internacionais. Olha como que a gente ampliou o potencial do próprio controle de constitucionalidade. É o controle de constitucionalidade sendo aplicado a normas que violam o texto constitucional, mas que igualmente violam tratados internacionais de direitos humanos, formadores do bloco de constitucionalidade. Então, isso é extremamente relevante, porque nós estamos mostrando que a Constituição brasileira ela está em constante expansão, e essa expansão é pela inserção de novos direitos, na criação e consagração de novos direitos humanos, buscando sempre, e aí eu destaco a importância de um princípio de interpretação, um princípio hermenêutico, que é o princípio pro persona. Nós mencionamos no início da aula a necessidade da busca de normas e interpretações mais favoráveis aos seres humanos. E é justamente o que o princípio pro persona realiza e concretiza na sua percepção, no seu direcionamento como princípio hermenêutico. E a gente falando isso, nós estamos avaliando aqui que esse bloco de constitucionalidade, ele vai buscar sempre interpretações, a sua aplicação, interpretação ou normas mais favoráveis aos seres humanos aplicadas a casos concretos de violação aos direitos humanos ou de desrespeito a esses direitos. E aí nós temos a aplicação de estándares protetivos cada vez mais elevados. Porque numa decisão concreta eu posso dar um passo adiante na concretização de novos direitos ou no estándar protetivo. Então, por exemplo, se eu tenho hoje um caso concreto que nós protegimos um direito humano, por exemplo, a liberdade de expressão, ou a intimidade, ou a próprio direito à vida, a dignidade humana, se eu posso ampliar a proteção, por que não estabelecer estándares cada vez mais protetivos? Essa é a evolução dos direitos humanos.
essa é a evolução da humanidade. Se a gente analisar o nosso histórico, o nosso passado de violação de direitos humanos, quando essas violações ocorreram, nem sempre existia a percepção clara das graves violações que estavam sendo cometidas, porque existia necessidade de aperfeiçoamento do conceito de justiça, de liberdade, de igualdade, de dignidade, e aí a importância da gente sempre buscar normas e interpretações mais favoráveis. E aí eu destaco um outro ponto importante, que é o diálogo entre as jurisdições, o diálogo entre as cortes nacionais, entre os sistemas regionais de proteção. Da mesma forma que o sistema europeu impulsiona normas de direitos humanos, interpretações de direitos humanos, o sistema interamericano, o sistema africano de proteção de direitos humanos, como sistemas regionais, também são impulsionadores. E eu posso, nesse diálogo, buscar estándares protetivos de proteção, por exemplo, ao meio ambiente, no contexto do sistema regional africano ou no sistema europeu, e o sistema europeu também pode se alimentar de estándares protetivos do sistema interamericano. O que eu quero mostrar é que nós estamos falando de direitos humanos, e direitos humanos e dignidade humana não pertencem somente a determinadas pessoas ou por determinadas localidades, por características de sistemas serem mais ou menos evoluídos como sistemas nacionais. Nós estamos buscando a efetividade de estándares protetivos para todos os seres humanos. Então, se eu tenho um estândar protetivo de uma corte nacional europeia, de uma corte nacional africana, de uma corte latino-americana, que esse estândar seja uma referência mundial de proteção aos direitos humanos, porque isso é impulsionador. Então, por isso nós temos que acompanhar essa necessidade de diálogo, de alimentação, porque a gente fala, olha, eu poderia ter aplicado e eu posso hoje aplicar a dignidade humana num estándar mais elevado. Eu posso avançar nessa proteção, eu posso avançar na proteção da justiça, eu posso avançar na proteção à liberdade. Então isso é muito relevante, isso mostra essa cláusula de abertura como algo extremamente transformador das realidades, principalmente em contextos de graves violações aos direitos humanos. O outro aspecto extremamente problemático, como a gente mencionou, é que gerou as grandes dúvidas, né, na doutrina, no próprio Poder Judiciário, sobre a hierarquia dos tratados de direitos humanos. Afinal, qual que é a hierarquia desses tratados? Se nós avaliarmos a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, nós teremos o status de emenda constitucional. Portanto, status constitucional, mas seriam para todos os tratados de direitos humanos ou só para os aprovados nas duas casas, 2 turnos por 3/5? Esse foi o grande questionamento. Porque até a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós já tínhamos a cláusula do parágrafo 2º expressamente possibilitando a constitucionalização desses tratados de direitos humanos com o mesmo status constitucional, porque ela falava, os direitos expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios e tratados por ela adotados. Mas quando houve a inserção através da Emenda Constitucional 45, nós tivemos essa dúvida. Houve a necessidade agora de avaliar qual é a hierarquia dos tratados que já foram aprovados anteriores à Emenda Constitucional 45. Será que nós temos que voltar esses tratados para o Congresso Nacional avaliar se eles vão entrar com status constitucional ou não? Ou nós teremos uma interpretação pela constitucionalização, pelo status constitucional desses tratados internacionais? Essa dúvida surgiu e chegou ao Supremo Tribunal Federal, que afirmou que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45 tinham status supralegal, firmando a tese da supralegalidade. E o que significa isso? Os tratados anteriores à Emenda Constitucional 45, eles têm status supralegal, estão acima das leis infraconstitucionais, mas abaixo da Constituição. Então, a gente tem uma pirâmide, no topo a Constituição, abaixo essa supralegalidade, esses tratados aprovados
antes da emenda constitucional 45, 2004, e abaixo as normas infraconstitucionais. Isso ainda é muito polêmico, porque quando nós falamos de tratados anteriores a 45 e posteriores à emenda constitucional 45, nós teríamos então, naquela visão de bloco de constitucionalidade, seriam parte do bloco de constitucionalidade somente os tratados internacionais que foram aprovados nas duas casas dos 3/5, porque eles sim têm status constitucional. Se a gente analisar isso de uma forma mais técnica. E os que já foram aprovados anteriores à emenda constitucional 45, eles têm o status supralegal, mas eles não entrariam num controle do bloco de constitucionalidade, porque eles estão abaixo do texto constitucional. Esse é um aspecto que tem levado, nós temos várias posições doutrinárias, e é claro que quando a gente menciona a Constituição como uma Constituição viva, nós também temos que mencionar os tribunais como mecanismos de aperfeiçoamento, de avaliação, de mecanismos vivos de concretização da justiça, de concretização dos direitos humanos. Então, não é porque uma decisão ou uma interpretação foi colocada há anos atrás que nós não podemos rever e o próprio tribunal avaliar a sua jurisprudência e reformulá-la. Então, analisando o potencial do texto constitucional, nós podemos extrair que a formalização dos direitos humanos emanados dos tratados internacionais, eles criam um aspecto formal, mas como Flávio Piovesan também deixa claro na sua doutrina, todos os tratados que versarem sobre os direitos humanos são materialmente constitucionais, pela força dos princípios conectores que nós temos, por exemplo, do princípio da dignidade humana. Se eu tenho um tratado internacional que versa sobre os direitos humanos com status supralegal, mas que tem conexão direta com a dignidade humana, com a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, com as outras normas que nós acabamos de mencionar, por que não compreendê-los como materialmente constitucional, ou seja, como parte dessa essência constitucional? E, em termos práticos, nós ainda temos que avançar na análise dos tratados internacionais, da hierarquia. Mas, particularmente, avaliando também as doutrinas mais voltadas à evolução dos próprios direitos humanos, nós poderíamos mencionar que não há que se falar em hierarquia de tratados internacionais, há que se falar em hierarquia dos seres humanos, a hierarquia do ser humano. Então, pelo princípio pro persona, a hierarquia é a busca da norma e interpretação mais favorável. Então se eu tiver um Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado antes da emenda constitucional 45, mas que tem uma norma mais favorável ao ser humano, eu não vou aplicá-la porque ela está supralegal. Não, eu vou aplicar todas as normas que forem mais favoráveis aos seres humanos, independente do seu grau hierárquico. Essa é a relevância do princípio hermenêutico pro persona como um princípio consagrador e impulsionador dos direitos humanos. Isso é bem importante. Além disso, nós temos o compromisso com a garantia dos direitos humanos, e no artigo 34 da nossa Constituição, no inciso 7, na linha B, a Constituição deixa claro: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: direitos da pessoa humana. A relevância dos direitos humanos é tão grande no texto constitucional, e isso, de alguma forma, vai legitimar ou possibilitar uma intervenção em caso de violação aos direitos da pessoa humana. Então, esse dispositivo, ele garante, que a proteção aos direitos humanos e que a violação por parte de qualquer Estado membro da Federação vai fazer ensejar uma medida interventiva. Por quê? Porque nós precisamos respeitar os direitos humanos, porque eles são inerentes à pessoa humana e eles não dependem de nacionalidade, de território onde se encontra a pessoa, porque é um dever
do Estado garantir os direitos humanos e respeitá-los. Esse é um ponto extremamente importante no nosso texto constitucional, como uma desses dispositivos que consagram o respeito e a proteção aos direitos humanos. Porque aqui ele, de alguma forma, cria mecanismos de intervenção para restabelecer a proteção aos direitos humanos. Então, é outro dispositivo que a gente precisa ficar atento. Além disso, nós não podemos deixar de falar sobre a cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, também existe uma complexidade no texto constitucional. Quando a gente extrai as cláusulas pétreas, a gente tem um olhar muito forte às cláusulas pétreas expressas. Mas o texto constitucional, essa complexidade, esse organismo vivo, essa busca da identificação dessa essência constitucional, nós teremos cláusulas pétreas também implícitas, né? Decorrentes dessas expressas. Temos que avaliar o texto constitucional dentro desse entrelaçamento interno de normas que precisam ser avaliadas como um todo. Então aqui, se a gente observar lá no artigo 60, parágrafo 4º, ele coloca: não será objeto de deliberação proposta tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais. De novo, aplicando a interpretação sistemática do texto constitucional e observando as demais normas e dispositivos que nós já avaliamos, é possível extrair que as cláusulas pétreas, elas não seriam somente uma parte dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, que seriam os direitos e garantias fundamentais, mas como um elemento de conexão amplo de proteção desses direitos, não só os de caráter individual, mas todos os direitos humanos sendo respeitados como cláusula pétrea, como essência do texto constitucional. Então, a sua existência reforça o caráter de perenidade, de estabilidade desses valores. Quando a gente fala de cláusulas pétreas, nós estamos falando de uma Constituição que preserva a sua estrutura, a sua essência, a sua identidade, para que esses valores não sofram alterações, não sejam destruídos, não sejam desrespeitados. E dentro desse pilar, dentro desses grandes valores, é claro que não poderia ficar de fora todos os direitos humanos. Então, dentre os valores, a proteção aos direitos humanos nessa interpretação sistemática do texto constitucional, que vai conectar a dignidade humana, que vai conectar o artigo 5º, parágrafo 2º, que é a cláusula de abertura, nós sempre iremos avaliar que as cláusulas pétreas também estão em expansão para a proteção, porque todos os direitos humanos, parte do bloco de constitucionalidade, precisam ser respeitados como cláusula pétrea. E aí, impedindo o retrocesso a esses direitos, impedindo a violação a esses direitos, mas propiciando a proteção para impulsionar, para a criação de novos direitos. Então aqui, a não exaustividade dos direitos humanos também respeitados por cláusula pétrea, também protegidos e salvaguardados por cláusulas pétreas. Então a proteção aos direitos é indispensável a uma vida digna. Se eu não respeito os direitos humanos, eu estou violando a dignidade humana. Então, a interpretação aqui tem que ser ampla no sentido de que os novos direitos expressos em tratados internacionais de direitos humanos, partes do nosso bloco de constitucionalidade, terão que ser respeitados. Além da análise, então, desses todos os dispositivos, como a gente mencionou aqui, avaliamos a dignidade humana, avaliando a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, o compromisso com o progresso da humanidade, avaliando os dispositivos de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º, os de formalização, parágrafo 3º, avaliando as possibilidades de garantias por meio de uma intervenção, a cláusula pétrea. Esses são dispositivos que nós vamos extrair os direitos humanos do texto constitucional, mas perceber, acima de tudo, a extrema relevância desses direitos e o potencial de proteção e respeito que a nossa Constituição de 88 garante aos direitos humanos. E neste contexto, avaliando todas essas aberturas, todas essas normas, a gente tem que
avaliar nos casos concretos como que seria o respeito aos direitos humanos, como que é o regime jurídico diferenciado dos direitos humanos. E esse regime jurídico diferenciado, ele tem pontos de extrema relevância, porque nós temos que avaliar casos concretos. Eu não tenho hierarquia entre esses direitos de uma forma que não possa analisar casos concretos, que possa generalizar. Eu preciso entender as particularidades, as especificidades de cada caso concreto e aplicar neste caso concreto a avaliação do menor impacto aos direitos humanos para a solução desse conflito. E quando a gente pensa aqui no regime jurídico diferenciado dos direitos humanos, eu tenho que entender que existe uma oponibilidade às maiorias, principalmente a questão política, às maiorias políticas, porque os direitos humanos não dependem de outorga pelo legislador. Eles são protegidos como direitos e garantias individuais, eles são protegidos uma interpretação sistemática para todos os direitos humanos e eles não podem ser violados. Tudo que já foi conquistado tem que ser mantido, porque estou ampliando a proteção dos direitos humanos, estou respeitando a dignidade humana, estou garantindo o compromisso do Estado brasileiro com o progresso da humanidade, estou garantindo a prevalência dos direitos humanos como um mecanismo também constitucionalmente assegurado, estou permitindo a expansão dos direitos humanos. E outra questão que é imprescindível nessa avaliação do regime jurídico dos direitos humanos é o artigo 5º, parágrafo 1º, que, como eu mencionei, ele assegura a aplicabilidade direta e imediata, ou seja, todos os direitos fundamentais dos direitos humanos têm aplicação imediata. E essa aplicação imediata vai gerar a necessidade de respeito a todo o bloco de constitucionalidade. Então, eu tenho que respeitar a Constituição, os direitos expressos nela e os direitos expressos em tratados internacionais, porque o texto constitucional já coloca os direitos humanos com aplicabilidade direta e imediata. Então, a partir do momento que eu tenho um tratado internacional de direitos humanos e esse tratado vai propiciar a proteção maior, mais alargada de direitos humanos ou a criação de novos direitos humanos, eu preciso ter aplicação direta e imediata. O outro ponto que a gente mencionou da importância da avaliação desse regime jurídico é, sem dúvida alguma, como nós mencionamos, o bloco de constitucionalidade sendo formado e constituído pelo artigo 5º, parágrafo 2º. É muito importante também a gente lembrar que essa cláusula de abertura e de formação dos blocos de constitucionalidade, ele também está presente em outras constituições latino-americanas. Então, como mencionei, fruto daquelas ondas democratizadoras na América Latina, é interessante a gente extrair do constitucionalismo latino-americano a importância dessas cláusulas e como elas são impactantes na proteção dos direitos humanos. Muitas críticas são feitas às constituições latino-americanas. Alguns falam que as nossas constituições latino-americanas são constituições poéticas, distantes das nossas realidades, que são realidades extremamente desiguais. Nós vivemos na região mais desigual do mundo, com absurdas violações a direitos humanos, e essa extrema desigualdade dificulta o texto constitucional ser efetivado. Mas é graças a essa visão poética, graças a esse potencial transformador, que minorias têm conseguido seus direitos serem respeitados, que direitos estão sendo alcançados, que pautas estão sendo colocadas para serem sempre avaliadas em busca de proteção e expansão desses direitos. Então, esse é um ponto importante, porque a gente tem que analisar que nós temos que interpretar a Constituição de forma evolutiva. Então, essa Constituição ela não pode ser interpretada sempre com o mesmo olhar. Tudo está em constante transformação. O quanto nós não evoluímos dentro de contextos pós-pandêmicos, quando avaliamos a importância de vários direitos, principalmente dos direitos humanos com recorte dos direitos sociais. O quanto os direitos sociais prestacionais do Estado são importantes para a garantia dos direitos humanos. E se a gente não perceber a evolução dos direitos e manter interpretações estáticas, nós estamos impedindo a evolução da própria humanidade, a evolução desses direitos e promovendo violações pela omissão
e por manutenção de interpretações que não garantem mais níveis de proteção elevados, que não conseguem dar passos adiante na expansão desses direitos, na proteção desses direitos. Então, esse também é um ponto extremamente relevante. Disso, ponderando aí, analisando os casos concretos, a temática mais complexa na avaliação de casos é o conflito entre direitos humanos, o conflito entre os direitos fundamentais em determinados casos concretos. E para isso, nós temos uma técnica, avaliada a ponderação, ou seja, eu preciso lidar muitas vezes com tensões, com colisões entre direitos humanos, entre os mesmos direitos entre eles, e eles são bens jurídicos relevantes e protegidos constitucionalmente. Como eu vou avaliar? Eu preciso ponderar, mergulhar nas complexidades, nas peculiaridades de cada caso concreto para identificar como solucionar esse caso. E a gente pega casos há 10 anos atrás que, se fossem avaliados com o olhar que nós temos hoje, nós teríamos outra percepção de proteção a direitos. Então é muito importante nós mantermos atentos a todos os casos concretos e a necessidade de expansão, de abertura de mente, de diálogo, como eu mencionei, das conexões que nós temos com outros tratados internacionais, mantendo sempre constante a absorção desses direitos por meio de tratados internacionais e mantendo diálogos com sistemas regionais, com as cortes constitucionais de outros países, para que a gente tenha essa constante avaliação e ampliação dos direitos. E o outro ponto aqui seria a razoabilidade ou proporcionalidade. Como eu vou avaliar e solucionar um caso concreto de direitos humanos? Eu não posso falar, esse direito sempre prevalece, esse direito humano sempre vai prevalecer sobre os demais. Eu preciso avaliar as peculiaridades desse caso. E para avaliar as peculiaridades, nós temos o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade como um concretizador da justiça, da equidade, do bom senso, da prudência, da moderação, da justa medida, da proibição do excesso, do direito justo. Eu preciso colocar na balança, e eu preciso que essa balança desequilibrada alcance uma proximidade maior desse equilíbrio. Porque se estamos em conflito, não tenho esse equilíbrio, mas que eu alcance a proximidade maior a partir dessa aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade. Para isso, eu preciso primeiro avaliar a necessidade da adoção dessa medida de restrição a um determinado direito em conflito. Será que não existe outra forma de solução de conflito que não impacta na restrição de direitos? Será que existe outra forma? Então eu preciso ver se essa medida é necessária. Porque se ela não for necessária e eu puder substituí-la por uma menos gravosa, que eu aplique a menos gravosa. Porque nós estamos falando de direitos humanos. Nós estamos falando de direitos dos seres humanos garantidos ao longo de muitas lutas, de muita insistência, de muita persistência, de pessoas que deram as suas vidas para que a gente alcançasse os estándares protetivos que nós temos hoje. Então, é muito sensível qualquer tipo de restrição a um direito humano, mesmo que num caso concreto. Então, a necessidade de avaliação, se não existe outra medida menos gravosa a ser aplicada, é fundamental e é parte da aplicação dessa razoabilidade. E aí, além disso, nós temos que ver se é adequada, ou seja, se o meio escolhido vai atingir o objetivo buscado, eu consigo resolver este caso concreto aplicando esta medida? Porque muitas vezes eu aplico uma medida restritiva a um direito fundamental, um direito humano, e ela não se concretiza no resultado necessário, no resultado almejado. Então, tudo precisa ser avaliado minuciosamente para que ocorra o menor impacto possível a qualquer direito humano. E aí é que vai entrar a finalização com a proporcionalidade em sentido estrito. O que eu tenho que buscar? O máximo equilíbrio dessa balança. Dentro desse conflito, buscar o máximo equilíbrio. E para esse máximo equilíbrio, eu vou avaliar que essas medidas têm que garantir a máxima efetividade com a mínima restrição. E aí é avaliar, no final das contas, o custo-benefício dessa medida.
Então, ponderando a violação a direitos, de um lado a liberdade de expressão, do outro lado o direito à intimidade, como direitos humanos, em conflito num determinado caso concreto, como que eu vou aproximar essa balança ao ponto maior de equilíbrio, com a máxima efetividade e a mínima restrição. É altamente complexo, mas nós estamos falando de direitos humanos que, na sua origem, também vem da visão do direito natural, ou seja, nós nascemos com esses direitos, por sermos seres humanos. E por sermos seres humanos e termos a necessidade de proteção a esses direitos, eles nos são essenciais, eles são parte do que nós somos enquanto seres humanos, portanto, nós não podemos restringir esses direitos de forma arbitrária, impensada, porque nós estamos aí violando esses direitos humanos, né, pela própria forma de restrição que se é aplicada. Então, tudo tem que ser avaliado e, como eu mencionei, a avaliação do tempo vivido é muito importante. Portanto, hoje nós temos a possibilidade de conexão com outros tribunais, com outras realidades, que a gente mantenha sempre o diálogo como impulsionador dessa busca dessas normas mais favoráveis ou de decisões como referências de aplicação dessa máxima efetividade e mínima restrição. Algumas considerações aqui que eu acho que são importantes para a gente avaliar tudo que a gente abordou hoje. Inicialmente a gente analisou que os direitos humanos estão em constante evolução, com normativas extremamente importantes, e aí destacando a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração Americana, dentro aí do nosso contexto regional de proteção, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e todos os tratados internacionais que estão avançando em muitas pautas no combate a vários tipos de violência, na garantia dos direitos dos idosos, na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, na garantia do respeito às minorias. Tudo isso são avanços expressivos e importantes. E cabem às constituições, como nós vimos, com as suas inúmeros dispositivos de respeito aos direitos humanos, de captar esses tratados e ampliar os seus blocos de constitucionalidade. Estamos em constante expansão e respeito a esses direitos. Portanto, a Constituição ela tem que ser vista como muito mais do que as letras transcritas de uma linguagem jurídica, que você analisa com os seus olhos, muito mais do que interpretações atribuídas por tribunais constitucionais. Ela é viva e ela vive em cada contexto histórico em busca de sua plenitude. Então, nós temos que avaliar constantemente o texto constitucional com novos olhos, novas percepções, avaliando o potencial que ela tem ainda a nos oferecer. Nesse aspecto é que eu destaco que nós estamos diante não da construção de um direito constitucional, de um Estado constitucional, de um Estado constitucional de direito, mas de um Estado constitucional e convencional de direito. Eu tenho que aqui associar a Constituição mais os tratados internacionais. Isso que nós estamos buscando consolidar. É um Estado que respeita o bloco de constitucionalidade, que alimenta o bloco de constitucionalidade, que mantém constantemente a expansão de sua Constituição, porque ela é viva e nós, enquanto seres humanos, precisamos de maior proteção, precisamos de maior respeito aos direitos humanos. Então, tudo isso é uma constante e essa expansão precisa ser respeitada, precisa ser garantida. E aí que entra novamente o princípio pro persona. Então, se nós temos a nossa Constituição aberta ao direito internacional dos direitos humanos, em constante expansão, formando o seu bloco de constitucionalidade, nós teremos a necessidade do princípio pro persona para interpretar. Qual é a norma? Qual é a interpretação mais favorável aos seres humanos? Então, a busca por efetividade de direitos passa pela análise e norteada pelo princípio pro persona. Isso é extremamente importante dentro desse contexto. Outros pontos que são importantes, e como nós mencionamos aqui, as convenções internacionais de direitos humanos como partes importantes da reflexão
dos direitos humanos, desse processo de expansão, é que posteriormente nós também vamos ter que estudar o controle de convencionalidade. E esse controle de convencionalidade é analisando o impacto que esses tratados internacionais têm sobre as normas constitucionais, têm sobre as normas do ordenamento jurídico interno. Uma norma, a partir do momento em que um Estado ratifica soberanamente a sua vontade de fazer parte de um tratado internacional, ele assume um compromisso internacional com o cumprimento desses direitos. E quando ele não cumpre, ou existem normas nacionais violadoras àquilo que foi pactuado em termos de direitos humanos, eu preciso aplicar o controle de convencionalidade, que vai nortear mudanças significativas no ordenamento jurídico nacional para que ele se harmonize aos estándares protetivos que foram firmados. E aí a gente vai ter um novo contexto de evolução, um contexto onde eu estou integrado à Constituição, estou integrado à Convenção Americana, à Declaração Universal, porque nós estamos sempre analisando os impactos positivos de todos esses instrumentos pelo princípio pro persona na vida de cada ser humano, na realidade de cada ser humano. E aí é que nós precisamos compreender o quanto é impactante e necessário um Estado constitucional e convencional de direito. E aí, finalizando, uma reflexão importante aqui que eu trouxe do Walter Hugo Mãe, que eu acho que extrai muito bem a dignidade humana, o potencial dela e também a conexão com a nossa própria humanidade. Ele traz a seguinte reflexão: todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo. Para que nos pertença de verdade, se gere um cuidado mútuo, como se os nossos 1000 pais e nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa em pessoa, que nunca estaremos sós. Esse é um ponto importante da evolução dos direitos humanos. Estamos todos conectados. A humanidade precisa de cada ser humano, da unidade, da particularidade, da essência de cada ser humano. Temos instrumentos constitucionais de proteção, temos tratados internacionais de proteção, mas precisamos ter nossas mentes abertas para que essas conexões se concretizem, para que os direitos humanos sejam respeitados. Essa foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez aí agradeço a participação. E se você ainda não nos segue, nosso Instagram, @iadjur. Siga as nossas redes sociais também, fique atento às novidades de todos os nossos cursos. E até a nossa próxima aula. Meu muito obrigado.